a deputada Simone Pereira, que assume hoje às 10 horas da manhã a cadeira na Assembleia Legislativa do Piauí e que traz uma pauta muito importante. É uma pauta que convivemos com ela no dia a dia e que muitas vezes não é tão valorizado sobre assistência social. É uma pauta super importante que definitivamente teremos agora um representante que vai lutar por essa classe, por esse movimento que é muito importante. Preparada para as 10 da manhã, deputada? Bom dia, Elson. Bom dia. Bom dia, Piauí. Preparada. 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 É um sonho que está se realizando? É um sonho, né, que foi construído ao longo de toda a minha vida, né? Desde que eu comecei na vida política através dos movimentos sociais, que a gente sempre teve o desejo de poder estar numa casa legislativa onde as leis, né, que comandam a nossa vida, elas são pensadas, são elaboradas. E é importante pontuar sobre essa trajetória, né? Não é uma trajetória de agora, isso não aconteceu por acaso. São quantos anos já nessa batalha? Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. E passou justamente por esses movimentos, né? Isso, eu comecei na vida pública quando eu fui morar na região da Grande Socopo, onde eu moro até hoje, né? Eu tenho muito orgulho de dizer que moro na periferia dessa cidade. E lá estava num processo de ocupação. Eu com meus 2 filhos pequenos, né, resolvi me aproximar daquele povo, estava terminando meu curso de serviço social na Universidade Federal do Piauí e fiz o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, em cima de organização de movimentos comunitários. E me aproximei daquela comunidade e fiz a associação de moradores e a partir daí outras comunidades começaram a me procurar para que eu pudesse dar esse suporte. E a gente acaba se envolvendo, porque a gente vai vendo que a gente precisa ter mais espaços para poder, de fato, conseguir ajudar as pessoas que precisam. E é isso importante, sabe, porque é muito desvalorizado o trabalho do assistente social, sabe? Eu acho, inclusive, sobre salário, essa parte salarial, ela deve ser rapidamente adequada, o que é justo a se ganhar no assistente social. É uma das principais pautas? Sim, com certeza. Existe um indicativo de lei, né, que está tramitando naquela casa desde 2016 e eu fui procurada pelo sindicato das assistentes sociais. Mesmo antes de assumir? Mesmo antes de assumir, pelo conselho, já tivemos algumas reuniões, né? Eu digo para a minha categoria, aproveito o espaço para dizer, eu estou deputada, mas eu sou assistente social, né? E de fato a gente vai encabeçar essa luta dentro daquela casa, porque é uma luta justa. Não justifica, por exemplo, a gente ter um profissional que trabalha pela garantia de direito, que tem um filho com deficiência, que precisa recorrer, né, aos programas sociais, porque tem um salário que permite entrar dentro das condicionalidades do programa. E é uma comunidade muito maior do que a gente imagina, né? Muito maior. E a assistente social ela não está só no serviço social da Secretaria da Assistência. Ela está na saúde, ela está na educação. Por quê? Porque a assistência social, ela trabalha pela proteção social e garantia de direito. Então, por exemplo, uma criança com deficiência que tem o direito negado de estar na educação especial, na educação inclusiva, embora seja uma política de educação, mas ela tem um direito negado. Então, isso é assistência social. Pretende também, deputada, por exemplo, cada vez mais inserir, por exemplo, em supermercados, em restaurantes, essa conscientização, essa força da assistente social para ajudar esses estabelecimentos a entender também a necessidade de cada um daquele que procura esse tipo de serviço. Eu vejo, por exemplo, o Pão de Açúcar, né, tem destinado sempre estacionamentos a essa área, e eu acho que é muito bacana você falar sobre isso e a cobrança sobre isso também, né? Inclusive, eu costumo dizer o seguinte, eu disse isso na minha campanha toda e reafirmo. Na verdade, o que a gente precisa hoje dentro do legislativo é ter uma compreensão na hora do momento em que as leis estão sendo elaboradas. Porque muitas vezes, por exemplo, a gente tem leis de proteção à mulher, né, uma política de proteção à mulher, onde a gente vê mulheres com medidas protetivas sendo assassinadas. Então, alguma coisa está errado. A gente vê a pessoa com deficiência, a criança com deficiência, ela tem direito de estar na escola. Por que ela não está?
Então a gente precisa ver por que essas leis elas foram aprovadas e elas não conseguem chegar de fato na população. Então a gente precisa conhecer melhor o aparelho do Estado, a estrutura administrativa do Estado, e eu estou muito otimista. Ontem, na mensagem do governador, eu vi que realmente ele quer priorizar as questões sociais. E é isso que a gente precisa. A gente precisa avançar economicamente falando, mas a gente não pode esquecer de cuidar das pessoas. Deputada, a senhora passou por um processo muito importante durante a sua vida, que foi a bariátrica, essa autoestima feminina, e por muitas vezes eu já vi em discursos seus, inclusive lá no IELCast fala muito sobre isso, da luta também para cuidar dessas mulheres, Será um trabalho importante também na Assembleia? Sim, é um outro tema que a gente vai discutir. Só uma observação, eu não fiz a bariátrica. Perdão, você emagreceu, perdeu quantos quilos? 52 quilos. Eu errei, desculpa. 52 quilos. 52 né? Por força própria. Mas era a última tentativa, senão eu ia para a bariátrica. Com certeza. E faz com que você se policie o tempo com inteiro, certeza, né? E assim, Edson, a gente viu recentemente uma mulher, ela falecendo em virtude da falta de uma maca na calçada de um hospital, uma maca que tivesse capacidade para suportar o peso dela. Então, quem tem problemas de obesidade mórbida, né, ou que está acima do peso, sabe da dificuldade que é até para você fazer um exame. Você vai vestir uma bata numa clínica, não tem, você fica exposto. A cadeira fica pequena. A cadeira de roda você não tem acesso. Um tensiômetro que abarque o braço de uma pessoa que está acima do peso, você tem dificuldade. Então, são questões que só quem vive no dia a dia, né, é que sabe. Então, a gente precisa lutar, porque é uma questão de saúde pública, né, não só a questão da obesidade. E aqui não vai a nenhuma questão da gente estar enaltecendo a ditadura da magreza ou apoiando a questão da obesidade, porque a gente sabe que traz complicações. Agora, o poder público precisa intervir com relação a isso. E orientar, não é? E, Edson, depois que eu emagreci, eu aumentei muito de seguidores. E tem mulheres que me procuram e dizem, olha, meu marido me trocou por uma mais magra, eu tentei suicídio. Então, são pessoas que têm problemas emocionais gravíssimos, Absurdo. Problemas psicológicos gravíssimos, de não aceitação. Então, é preciso que a gente ajude de fato essas pessoas. E a deputada é muito ativa nas redes sociais, é o @Simone Pereira. @Simone Pereira, Letícia. E ela tem essa interação muito boa e muito rápida com os seus eleitores, com quem a segue também. E nós estamos numa era totalmente digital, né, deputada? Então, sim, essa resposta é muito importante para quem te segue, para quem votou na senhora e acreditou, né? Eu passei a minha campanha toda falando que eu iria trabalhar esses dois segmentos, a questão da proteção social e a garantia de direito. Embora eu não tivesse assumido ainda, eu já tive uma audiência com o secretário municipal de educação, pedi que a prefeitura me desse um relatório de quantas escolas praticam de fato a educação inclusiva, a educação especial. Quero visitar essas escolas, quero conversar com as mães de crianças com deficiência, com autismo, com déficit de atenção, né, para que elas possam também conhecer essa rede de proteção social e saber como ter acesso. Importantíssimo. Está o Instagram da deputada no ar, segue lá a deputada, né? É muito bacana o conteúdo que ela produz, tanto no seu dia a dia quanto nos momentos de lazer também. Para fechar, deputada, a senhora foi candidata a prefeita de Teresina também. Sim. É hora de falar de prefeitura de Teresina sobre a eleição nesse ano ou só fala no próximo ano? Eu acredito que não. Eu acredito que o momento hoje é da gente arregaçar as mangas e trabalhar por um Piauí mais justo, com mais igualdade de oportunidades, né? Deixar para discutir as questões políticas no momento mais adequado. No momento oportuno. Isso. Tá bom. Obrigado, deputada. Eu que agradeço. Intervalo comercial, a gente volta já com Bom Dia, não saia daí. O sol já nasceu lá na fazendinha. Tem? Não tem? Tem. Mas vamos lá para o Kilson de ônibus. Vamos lá, Kilson. Auto Shop Equipador, o rastreador